É com grande satisfação que recebemos vocês aqui, no segundo dia do seminário Sobral 100% Educação Integral. Eu me chamo Eros e hoje a gente vai debater acerca desse assunto. Bom dia. Calma aí, o microfone aqui, né? Bom dia. Este seminário é a realização da Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, o Governo do Estado do Ceará e o Centro Lema de Liderança para a Equidade na Educação. Estamos muito felizes por estar aqui neste momento com vocês, e nesta manhã tão especial para a educação de Sobral. E meu nome é Jamilo Lohane, nós somos estudantes do Maria Dorilene Arruda Aragão e hoje a gente vai estar apresentando este evento para vocês. Aproveitamos este momento para agradecer o apoio neste evento da editora Aprender e da Sanger Confecções. Muito obrigado pela parceria. Informamos também que este evento está sendo passado no canal oficial da Secretaria de Educação e agradecemos a todos que vão estar olhando a gente e apresentar isso de forma remota, no caso no YouTube. O seminário Sobral 100% Educação Integral, que acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, dá seguimento à implantação do programa que tornará nosso município o primeiro do Brasil a ofertar educação em tempo integral para todos os seus estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de Ceará. Durante 3 dias, o seminário contará com uma vasta programação, com a realização de mesas redondas e painéis temáticos, além de apresentações culturais para os participantes. O objetivo do seminário é promover um momento de fortalecimento das alianças entre as principais autoridades e parceiros engajados, além de garantir a participação ativa da população de Sobral. Esta é, entre muitas iniciativas que a Secretaria de Educação de Sobral tem desenvolvido para a estruturação de uma política intersensorial que prioriza a educação nas temáticas centrais. Queremos sensibilizar as comunidades escolares e a população, em geral, acerca da relevância da política de educação integral no município de Sobral. Lançado em dezembro de 2022, o programa Sobral 100% Integral vai abranger todas as escolas do município e do estado, desde a educação infantil até o ensino médio. Atendemos cerca de 43 mil estudantes. Nosso segundo dia de evento traz como tema o que sonhamos para Sobral das próximas décadas. Hoje contaremos com 3 mesas redondas ao longo do dia, com a participação de diferentes autoridades para falarmos sobre a educação de tempo integral no nosso município. A primeira mesa do dia tem como tema o pioneirismo do estado do Ceará e dos municípios de Sobral, Baturité e Ararendá no modelo de educação integral que dialoga com a cidade e prioriza a sinergia entre as redes municipais e a rede estadual de educação. Durante esta mesa, receberemos perguntas do público que serão lidas após a exposição das autoridades presentes nessa mesa. Agora, convidamos neste momento para se fazerem presentes em nosso palco, representando a Secretaria de Educação de Sobral, o diretor-presidente da Escola de Formação, Amaury Gomes. A secretária de Educação de Baturité, Lindomar da Silva Soares. O gestor do Programa de Formação de Lideranças Educacionais do Centro Lema, Rogers Mendes. Coordenador da CRED 6, Daniel Carlos da Costa. Aqui. Coordenadora de Língua Portuguesa, Francisca Rodrigues. Representando o secretário José Felício da Silva. Registramos também a presença da diretora executiva do Centro Lema, Ana Penida. A mesa será medida pelo gestor de programa de formação de lideranças educacionais no Centro Lema, Rogers Mendes, a quem passo a palavra. Mais uma pessoa, né? A gente falou todos. Tem a secretária executiva de operação.
das pessoas aqui. A gente falou todo mundo aqui. Já. Se Essa fosse daqui, ó, cortado. que você não falou, Grace, que é secretária É mesmo, executiva. faço ela. Eu pulei. Pulou. A gente também gostaria de convidar a secretária executiva de cooperação com os municípios, Emanuele Grace Kelly Santos de Oliveira. Eu falo de novo ou não? Vai lá. O quê? É eu? É tu, né, não? Não, agora ele vai fazer a mediação Ah, sim. da sessão. Deixa eu ficar em pé, hein? Rogers Mendes. O Rogers Mendes. Ele vai fazer a mediação da sessão. Eu já chamei. Então ele vai vir aqui. Você quer que eu faça a introdução de novo? Sim. A mesa será medida pelo gestor de programa de formação de lideranças educacionais do Centro Lema, Rogers Mendes, a quem passo a palavra. Pessoal, bom dia. Aqui estamos novamente. Primeiro, agradecer. Ontem à noite a gente teve uma abertura, uma conversa inicial muito legal, que dá um direcionamento para a gente desse sonho, né? Olhando para a cidade de Sobral e como a educação pode contribuir para a realização desse sonho. E hoje nós amanhecemos com essa mesa que se propõe a trazer uma discussão mais das práticas que já estão em curso aqui no estado do Ceará, para a gente poder pensar a partir de fatos mais concretos, né, daquilo que realmente está acontecendo e que possa inspirar Sobral como um todo, né? Obviamente, a gente tem aqui a presença do município de Baturité, Ararendá, que vão compartilhar juntamente com Sobral as suas experiências. Secretária Grace, da Cooperação com os Municípios, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, e o Daniel Costa Mendes, Mendes Costa, que também está aqui como coordenador da Regional de Sobral de Educação. Então, a nossa dinâmica, uma primeira rodada de apresentação da experiência, a partir das concepções que têm sido utilizadas por vocês hoje para pensar a educação integral no Estado do Ceará e nos municípios. E aí depois a gente vai abrir para perguntas, comentários da plateia que vão poder se manifestar. A gente vai ter um tempo para interação. Podemos ver assim? Como é que a gente faz a ordem? Começa pelos municípios ou o Estado inicia? Quer que você... Não, o mediador é absolutamente democrático. Então eu passo a palavra para a professora Grace Kelly, para fazer uma primeira exposição nesse ponto de vista do Estado do Ceará. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui os colegas da mesa, né, que aqui estamos para conversar e dialogar um pouco sobre essa proposta, né, bastante desafiadora a todos nós, do tempo integral, né, da educação integral em tempo integral. Cumprimentar a todos vocês, professores, comunidade, que aqui estamos, né, para pensar os nossos próximos passos, né, nessa nossa missão, que é fazer a educação de qualidade. Bom, enquanto Secretaria Estadual de Educação, né, o governo do Estado, aí, através da Secretaria, pensa essa educação em tempo integral como uma proposta de extrema importância para que a gente possa garantir aos nossos jovens, às nossas crianças, adolescentes e jovens da educação cearense, maiores e melhores oportunidades, né, nessa sua caminhada, no seu desenvolvimento. E então, eu vou trazer um pouco, né, desse cenário, quando nós, enquanto regime de colaboração, pensamos como poderíamos estar ali apoiando os municípios no alcance, né, da meta do tempo integral, da educação integral em tempo integral. Então, em dezembro de 22, o governo do Estado lança a lei do PAIC integral com a proposta aí
de incentivar, de ser uma política inicial de incentivo para que os municípios pudessem ali, né, dar os primeiros passos para esse olhar, né, da educação integral. Pode passar, por favor? E aí a gente vem com dezembro de 22, com a lei complementar, que ali traz o PAIC integral, como uma proposta, né, para que pudesse ser iniciada nos anos finais. E aí a gente tem o decreto, o ano de 2023, a gente inicia essa caminhada, né, de incentivo no tempo integral. E aí, ao longo de 23, a gente passa a ouvir os municípios, porque a gente sabe que essa precisa ser uma política que ela precisa visualizar o território, ela precisa ter significado, ela precisa realmente promover uma educação significativa, que os estudantes possam se perceber e ali, então, aquela proposta faça sentido, né? Então, a gente passou o ano de 2023 todo ouvindo os municípios para perceber seus territórios, suas especificidades. E aí, então, a gente foi, a partir dessas escutas, elaborando o documento curricular orientador, que traz ali toda uma proposta, né, para a arquitetura curricular desse tempo integral. Pode seguir, por favor. Pode passar. Aí, como eu disse, é uma política que ela se inicia a partir do 9º ano, né? Ela está voltada para os anos finais, justamente para que a gente possa pensar, né, nessa etapa, né, onde no ensino médio, a gente, na rede estadual, já tem aí um percentual bastante amplo de unidades escolares ofertando a educação em tempo integral, e aí a gente já pensa, né, nessa etapa que também é muito desafiadora. A gente tem uma missão, a gente tem a consciência do que fazer, da nossa missão para a educação infantil, para os anos iniciais, para o médio, e os anos finais fica ali ainda muito no limbo, e a gente pensou que essa seria aí realmente a etapa para que a gente pudesse iniciar. Pode seguir, por favor. Aí é como está o tempo integral, né, na abrangência municipal em todo o território do estado. Nós temos aí 150 municípios com escolas de tempo integral, e alguns deles, aí que está na legenda amarela, são aqueles que a escola como um todo ainda não é tempo integral, mas já iniciou a experiência com turmas em tempo integral. Pode seguir, por favor. Aí com a abrangência do 9º ano, conforme a proposta do PAIC integral. Segue. E aí, quais são os desafios, né? O primeiro deles, para que a gente possa começar, a gente tem aí a questão do financiamento, onde nós vamos pensar na infraestrutura, na segurança alimentar, na parte pedagógica, que tudo isso vai envolver o financiamento e que realmente precisa de um estudo, precisa de um olhar muito atencioso, né, e minucioso. A gente precisa ter o ajuste curricular, porque a gente tem ali uma ampliação dessa jornada, mas ela precisa ser qualificada, ela precisa realmente dizer a que se propõe, a gente precisa ter uma caminhada sabendo, né, da nossa missão, o que a gente vai querer ali, então, desenvolver, e a gente precisa ter o olhar para a formação dos professores, para que a gente tenha ali realmente uma equipe preparada para dar conta desse fazer, né? Pode passar. E aí a gente chega no documento. E aí, nesse documento, eu vou me deter apenas na estrutura bem geral dele, do que a gente propõe dentro da arquitetura curricular. Na base, a gente tem ali os componentes da base comum, os componentes da base diversificada e os componentes da base flexível. E aí, na base diversificada, a gente chega com uma proposta de um projeto que a gente está denominando de projeto Caminhar. E o que se propõe esse projeto, né? Entendendo que nós estamos aí tratando, né, de uma etapa das adolescências, né, de muitas novidades, das turbulências, né, das indecisões, das indefinições e curiosidades.
Então, a gente traz aí, nesse projeto, que tem toda uma ementa construída, desde o 6º ao 9º, embora tenhamos aí iniciado pelo 9º, mas ele já traz aí uma construção para quando chegarmos em 2026, o 6º ano. Pode seguir, por favor. Aqui é mais ou menos como está estruturado. Eu queria que você passasse até chegar à parte do projeto Caminhar, por favor, para que eu não extrapole os 10 minutos. A gente traz as atribuições, né, os componentes, e aí está aqui os componentes da base diversificada, que é o projeto Caminhar, que vai ser aí o eixo, né, digamos aí, central, para que a gente tenha o desenvolvimento, né, dando conta de todas as dimensões do desenvolvimento humano, essa educação integral bem desenvolvida. Um outro componente diversificado, cidadania e responsabilidade social, que é algo que a gente precisa, sim, desenvolver, né, nessa moçada. E as imersões em língua portuguesa e matemática, a gente não coloca como aprofundamento, a gente quis colocar como imersão para dar conta da recomposição das aprendizagens, mas não sendo mais do mesmo. Uma proposta bastante diferenciada e que possa realmente motivar os nossos estudantes. Pode seguir. Pode passar até o desenho da estrutura do projeto. Aí. Então, o que a gente propõe nesse projeto? Nesse componente, projeto Caminhar. Que o aluno ele possa ter o desenvolvimento, né, ali durante os anos finais do ensino fundamental, ele possa estar, né, trabalhando, discutindo e construindo com os seus colegas e professores os seus saberes, o que eu já sei até aqui, o que eu consegui construir, né, que significado eles têm, as minhas identidades e os meus valores, né, são os eixos que a gente propõe nesse componente. As minhas relações com a sua família, com os amigos, e as minhas contribuições. E entre esses eixos, a gente teria aí as interfaces, quando eu trabalho os meus saberes e as minhas identidades, eu estou ali na interface também desenvolvendo os meus talentos, pensando sobre os meus talentos, as minhas identidades e as minhas relações, sobre as minhas paixões, e nas suas contribuições para a comunidade, para o mundo, né, com relação às suas profissões e os seus saberes, a minha vocação. Então, essa seria a caminhada proposta, né, para que a gente pudesse aí ter um desenvolvimento, uma preparação desse estudante nessa fase das adolescências para a chegada ao ensino médio, que também é um momento de transição, de muitas mudanças, onde lá ele chega... a gente pretende que ele chegue mais preparado para estar ali na proposta do tempo integral, com o seu projeto de vida iniciando, né, como uma disciplina que está associada aí à educação integral na rede estadual. Pode seguir. E aí, com relação à cidadania e responsabilidade social, a gente propõe, né, na ementa que está dentro do documento, que ela seja direcionada, norteada pelos objetivos da ODS, né, e suas metas, para que a gente tenha ali a condição de estar também desenvolvendo esse senso, esse adolescente, desenvolvendo nele o senso crítico, reflexivo, como já nos propõe as competências gerais da base, para que esse adolescente possa pensar, né, sobre a sua contribuição na sociedade, sobre o seu comportamento, sobre os impactos, né, que o seu comportamento causa à sociedade e como ele pode ali fazer, então, a diferença. Então, a cidadania e responsabilidade social, ela vem aí como também um componente da base diversificada. Então, esse é uma proposta aí do documento, é uma proposta sugerida para que o tempo integral na rede municipal tenha, na essência, esse desenvolvimento, esse olhar para o desenvolvimento de todas as dimensões, né, trazendo essa preparação do adolescente para a sua construção de projeto de vida, para dar um norte e um rumo na chegada ao ensino médio e dali adiante ao ensino superior. Então, é mais ou menos isso, é um documento que nós estamos aí lançando no início de janeiro, mas o curso de preparação, nós vamos ofertar aí um curso pelo SED
para preparar os docentes para o desenvolvimento do componente Projeto Caminhar, o desenvolvimento do componente Cidadania, para que em 24 a gente possa ter, né, essa arquitetura curricular implementada, iniciar em sua implementação nos municípios que estão desenvolvendo o tempo integral nos anos finais, tá certo? Então, eu quero aqui agradecer e fico aqui à disposição de vocês para perguntas. Eu vou me afastar, que eu estou aqui tão... Você pode até ficar em pé, se preferir. Obrigado, professora Manu. Daqui a pouquinho a gente... Então, quem tiver perguntas, comentários, pode fazer aí nas tarjetas, que a nossa equipe aí do município está recolhendo, tá bom? Bom, a gente agora vai passar para as experiências dos municípios. Essa foi uma visão mais geral, né, da política do Estado, os princípios, as concepções. E depois, no debate, a gente vai aprofundar mais como é que o Estado implementa, ajuda os municípios nessa implementação. Então, Amaury, faça as honras da casa, acolha com a experiência de Sobral, como é que está sendo pensado aí a educação integral aqui no município. Perfeito. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, na figura do governo do Estado, né, da professora Grace Kelly, das secretárias aqui de Educação de Ararendá e Baturité. Para nós aqui em Sobral é motivo de grande alegria, né, receber essas autoridades aqui e receber também a comunidade escolar que está aqui presente, né, professores, professoras, diretor de escola, coordenadores pedagógicos, professores da universidade aqui da UVA, né, e também da Universidade Federal do Ceará e diversas outras universidades que aqui se fazem presentes, as equipes da Secretaria de Educação, as coordenadorias de ensino, os coordenadores da secretaria, a nossa equipe da Escola de Formação de Professores, né, da SFAPEG, e dizer da nossa alegria. Eu vim aqui fazer aqui uma fala substituindo aqui o professor Herbert Lima, que por uma questão de agenda não pôde estar aqui presente, e me incumbiu aqui dessa missão de substituir. Eu estava pensando, enquanto o Veveu falava no vídeo, sabe, Ana, ali, enquanto ele fazia aquela fala, e me passa um filme aqui na cabeça de quando nós começamos esse movimento em Sobral, ali no final da década de 90, e tem algumas pessoas que aqui estão, que são professores, né, essencialmente professores, mas estavam conosco na condição de coordenador pedagógico ou de diretor de escola, e nós lembrávamos desse movimento inicial, sabe, Rogers, Daniel, né, e Grace, quando a gente lembrava desse movimento inicial da alfabetização na idade certa, que foi um movimento gerado ali a partir de 1997. E quando você olha essa caminhada, essa trajetória, vem à tona uma série de atores, né, que estavam envolvidos nesse processo. E passado aí mais de 2 décadas e meia, você tem um movimento semelhante apontando em outra direção agora, que é exatamente o desafio de tornar a nossa cidade, né, 100% de tempo integral. E esse movimento ele vem acontecendo há alguns anos, né, com parceiros muito fortes que nos acompanham, e um deles aqui presentes é o ICE, né, que está aqui, que apontou, né, caminhos junto conosco em Sobral, e que fundamentalmente teve o apoio dos atores que aqui estão, né, professores, diretores, coordenadores, Secretaria de Educação, Escola de Formação de Professores, Casa da Avaliação, enfim, UVA, né, e demais universidades que se engajaram nesse movimento, né, que deram corpo a esse movimento e que agora, né, nós estamos aí há algum tempo nos inquietando e pensando
o como fazer, ou o nosso jeito de fazer com a nossa cara, com o nosso rosto, construindo a várias mãos. E aí você tem, né, parceiros aqui importantes, como a UVA, aqui presente, liderando juntamente com a Secretaria de Educação, o Centro Lema, né, a Escola de Formação e demais parceiros que se envolveram, né, na perspectiva dessa mudança, né, desse farol que agora a gente vem apontando. E aí, o que me anima muito, que me deixa muito animado nesse momento, é a gente poder discutir sobre isso nesses 3 dias, olhando para esse movimento que historicamente vem ocorrendo em Sobral e do que vai acontecer agora, né? Eu tenho conversado muito, sabe, na escola de formação de professores, e isso tem nos inquietado, e é uma inquietação muito positiva, porque nós precisamos também pensar qual formação nós queremos, né? Como é que nós vamos apontar a formação dos professores aqui em Sobral? Como é que a gente vai fazer isso quando nós pensamos aí do ponto de vista do atendimento em tempo integral? E essa inquietação, ela passa por uma discussão de que não é somente ampliação de tempo, não é somente colocar mais tempo de hora, né, dentro da escola, mas é a qualificação disso e pensar o que fazer com esse tempo a mais do ponto de vista da qualificação. Para isso, a gente vai precisar, de fato, de várias mãos e de vários atores que aqui estão representando a comunidade educativa, né, educadora, as escolas, a família, né, as pessoas, a população precisa saber disso. E esse movimento, ele, a meu ver, ele atinge, sim, com a representatividade que nós aqui temos, né, e não só com essa representatividade, mas o quão isso pode reverberar na comunidade, né, sobralense, na nossa população sobralense. E aí, Rogers, eu não trouxe nenhuma apresentação, né, eu acho que a fala aqui é mais para instigar, é mais para provocar, né, o debate. Acho que a gente precisa também ouvir, não só os outros municípios aqui, e de antemão, secretárias, eu já agradeço a presença de vocês, reitero aqui os agradecimentos da Secretaria de Educação de Sobral, na pessoa do professor Herbert, que certamente faria esses agradecimentos aqui à presença de outros municípios, para que a gente possa também aprender, né, com o jeito de como Baturité está fazendo, de como Ararendá está fazendo, de como é que vocês fazem lá. Isso é importante para nós. Mas importante, sabe, Rogers, é que a gente possa provocar esse debate aqui com a plateia, com a Assembleia, que está aqui presente, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigado, assim, um bom dia de trabalho para nós, sejam muito bem-vindos, beijo no coração de todos. Obrigado, Amaury. Professora Lidomar, a gente... É muito bom, eu acho que o Estado do Ceará criou, de alguma forma, uma aproximação muito coordenado, né, pelo Estado. Eu acho que os municípios passaram também a buscar essa aproximação institucional, conhecer experiências, né, apresentar o que está fazendo. Eu acho que tem um clima, né, e uma cultura já instalada. E a gente queria muito que você trouxesse para a gente um pouco da concepção, como é que iniciou a concepção de educação integral, como foi a estratégia de engajamento das pessoas, de envolvimento da sociedade e das famílias na construção da proposta, quais são os desafios que vocês têm enfrentado e como é que vocês estão buscando solucioná-los. É muito também para a gente conhecer nesse tempo, mas depois aprofundar como é que Baturité está se vendo nesse processo de implementação da educação integral. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar a todos da mesa, o professor Roger, o professor Daniel, a Grace, que está fazendo um excelente trabalho nessa articulação junto aos municípios,
ao Maurílio, que de longas datas, a Deide, né, que é conhecida por Deide, representante de Ararendá. Queria também cumprimentar aqui minhas duas colegas de trabalho, a Elisiana, que está aqui com a gente, que é a nossa diretora da área de formação, acompanhamento pedagógico, e a nossa diretora de gestão, a Heloísa, que, se a gente for falar de desafios, é assustador, né? Você me permite ficar em pé? Como disse a Ada ontem, né? A mulher empoderada tem que ficar em pé. Vamos aqui ver aqui a nossa presença. Nós fizemos uma pequena... Vamos afastar um pouquinho aqui para não ficar para os costas. Um pouco do cenário, né, da educação de Baturité. Não está dando para passar? Não está passando. Tem que ligar. Bom, olha, a nossa caminhada ela se iniciou em 2021. Diante de um cenário de muitas dificuldades, muitas incertezas, ainda no período pandêmico, é a primeira gestão do prefeito Herbert Mota, que se iniciou em 2021, o primeiro mandato, e a gente olhava para o cenário e dizia, aqui as colegas, por onde é que nós vamos começar? Né? Por onde é que vai começar o processo de reestruturação desse sistema de ensino? O município de Baturité ele estava entre os piores indicadores da região do maciço de Baturité. E quando nós fizemos a avaliação diagnóstica, nós nos assustamos mais ainda. No final da gestão de 2020, houve um abandono total. Nós estávamos no início de no ápice de uma pandemia, final de uma gestão que não tinha sido reeleita, nem passou pelo processo de reeleição, e houve um abandono. Para vocês terem ideia, nós encontramos relatos que um professor ficou com 169 alunos, com somente um WhatsApp. Nenhuma plataforma mínima do Google foi disponibilizada, nenhuma ferramenta. Então, era muito desafiador. Perdas de matrículas, o município, a maioria dos alunos evadiram-se para os municípios do entorno, certo? Então, era muito desafiador. E a gente pensava, eu sempre tive essa inquietude, que a professora Ada falou ontem, por que o mundo tem escola em tempo integral e a gente não consegue chegar no Brasil? Eu sempre achei que nós ainda tendo a menor jornada escolar do mundo, era um grande erro, um erro clássico de políticas públicas na educação. E eu encontrei um terreno muito fértil, para o nosso entendimento, e do prefeito Herbert Mota. Aí vamos fazer o seguinte, apesar de todos os desafios, vamos reestruturar a jornada escolar. Vamos reestruturar a jornada escolar. E começamos a fazer a escola em tempo integral em 2021, logo que 2021, logo que começou, né, a gente conseguiu reestruturar e voltar o aluno para a sala de aula. Era muito desafiador. Aí eu disse, vamos começar por onde? Vamos começar pela base. Começamos pela educação infantil, começando a corrigir o fluxo, certo? E em 2021 nós já passamos aí a ter, na educação infantil, 1.024 alunos, nós tínhamos na época mais ou menos 1.400 alunos, né? No Fundamental 2, 1.001, e no Fundamental 2, 1.800 alunos. Fomos crescendo. Em 2024 já chegamos nesse patamar, em 2022, né? Em 2023, aí em 2022, nós fizemos esse movimento que é fundamental, o diálogo com os professores e as famílias. Não se pode construir esse projeto sem a participação da família e, acima de tudo, pelo entendimento, a sensibilização e o engajamento dos professores. Aí nós realizamos, no final de 2022, disseram para a gente que a gente não iria conseguir um planejamento de rede. Fizemos um movimento dos alunos dentro da sede do município, porque na zona rural ficava mais difícil, mas normalmente nós temos uma escola por zona rural, por localidade. Nós replanejamos, nós colocamos a educação infantil no ICEI, colocamos em outras escolas, do primeiro ao terceiro ano em outra escola, do quinto e sexto na outra, do sétimo e sexto e sétimo em outra, quarto e quinto em outra, e oitavo e nono em outra escola. Fizemos um planejamento de rede. Isso envolvia todo o movimento de lotação de professores, de transporte escolar, redefinição das rotas,
movimento de alunos, tirar, por exemplo, o aluno do maior que vai para a mesma escola com o irmão menor, certo? Mas depois de nós visitamos escola por escola, dialogamos com os pais, com os professores, e por incrível que pareça, onde nós passamos, recebemos acolhida. Não tivemos resistência, porque nós apresentamos uma proposta curricular adequada, um entendimento da criança da mesma faixa etária, a criança, né? Até a gente sempre vai dizer, por exemplo, você tem uma criança de 12 anos brincando no mesmo intervalo com uma criança de 6 ou de 7, dá um empurrão, que isso acontece no intervalo, não é a mesma pancada de uma criança de 6 empurrando outra de 6, né? O conceito, os equipamentos, a decoração, toda a estrutura da escola. E esse entendimento ficou muito claro para os professores, o planejamento, a hora de estudo, você está trabalhando com o mesmo ciclo, né? E a gente conseguiu superar. Hoje nós temos em Baturité nós estamos com mais de 85% da rede 100% integral. Na educação infantil, só temos uma escola, que ela tem 157 alunos, que ela não está em tempo integral, mas vai ficar no próximo ano. Nós vamos universalizar no próximo ano já toda a educação infantil. E vamos avançar no ensino fundamental. Todos os nossos alunos do 5º ano, do 2º ano, do 9º ano são em tempo integral. Todos. Todos. E a educação infantil só falta essas turmas aí. Mas o desafio foi grande. A requalificação do parque escolar. Requalificação do parque escolar. A reestruturação curricular é fundamental. O que a professora Gleice falou agora aqui sobre a questão desse projeto Caminhar, eu fiquei me vendo, nosso projeto, dentro do projeto Caminhar. O que nós temos que fazer dentro desse tempo escolar? Não é só expandir a jornada escolar, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente chega para a família e diz, vou deixar o seu filho, você vai entregar o seu filho de manhã, e se eu sair à tarde, é muita responsabilidade para um sistema. É muita responsabilidade. Nós começamos a ter, a primeira questão é ter a dimensão do nosso aluno, da nossa criança, na sua integreza. Né? E a integreza ela vai passar por vários aspectos. Os aspectos cognitivos, os aspectos de aprendizagem, os aspectos sociais, os aspectos emocionais. Então, nós fizemos uma reestruturação da arquitetura curricular, onde a gente trabalha, né, a Base Comum Nacional, a gente trabalha, tem as eletivas, tem os projetos que nós fomos criando, participando, que eu vou falar um pouco de alguns projetos. Nosso sistema de ensino. Os alunos iniciam as aulas às 7h30 da manhã e saem às 16 horas. Como fazer com os professores? O professor ia trabalhar 10 horas, 9 horas, não teria um intervalo para o almoço? Tudo isso é um grande, um diálogo, né, que nós temos que trabalhar com os professores e fazer esse entendimento. Foi o que nós fizemos. O professor entra às 7h30, ele tem o horário de almoço, ele volta às 13 horas, a partir das 11h30, ele fica, as aulas encerram às 16, de 16 às 17, eles têm 4 dias, que é alinhamento de estudo, certo? O alinhamento, 1 hora por dia, e um dia de planejamento. Nós não tiramos nem o texto do professor de planejamento, nem diminuímos o seu horário de descanso no intervalo do almoço. Aí você imagina, para reestruturar esse sistema, ter pessoas nos intervalos dos almoços, no descanso do professor. Aí criamos profissionais para ficar, que entram mais tarde na escola às 9 horas e ficam até às 16, auxiliar de sala, toda a nossa educação infantil nós colocamos auxiliar de sala. Todas essas crianças, vou falar um pouco mais na frente, as crianças com deficiências laudadas têm um cuidador. E intensificamos também, pela recuperação da aprendizagem, a matemática e a língua portuguesa. Ela foi colocada como uma das eletivas no contraturno, certo? Somente esse ano nós intensificamos mais ainda. Aí criamos alguns programas. Por exemplo, nós criamos a escola bilíngue. Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim,
Vocês não sabem nem ler, como é que vão aprender inglês? Eu digo, vão aprender os dois ao mesmo tempo. Talvez é mais fácil. Já que não sabe ler, aprende o letramento dos dois. Né? Nós trabalhamos a escola bilíngue desde a educação infantil. Todos os nossos projetos se iniciam pela educação infantil. Porque a gente tem que tentar corrigir o fluxo, né? Mas já não iniciar mais, né, com esses gargalos. Então, nós temos a escola bilíngue da educação infantil ao ensino fundamental 2, ao 9º ano. Da educação infantil, a gente trabalha nós fizemos um laboratório de tablets por sala. Aí trabalha de forma lúdica, com vídeos, temos já paradidáticos também bilíngue, né? E a gente faz todo esse trabalho, é com musicalidade, é com muita alegria. Fizemos aquisições de material do 1º ao 5º ano, porque o FNDE, o PNLD é só a partir do 6º, né? Com professores, fizemos parceria com o FCE, trouxemos alunos dos cursos de língua do FCE para ser nossos monitores, para trabalhar com os nossos alunos. E hoje é um sucesso. Nós tivemos a oportunidade da professora Eliane Estrela visitar o nosso município. Chegamos numa sala do Centro de Educação Infantil de surpresa, estavam lá os alunos no chão, com o professor, brincando e falando inglês, e ela fez as perguntas, botou as cores e eles responderam em inglês. Nós ficamos encantados. Projeto das zonas da leitura, outro desafio. A dificuldade da leitura. Criar o hábito de leitura é fundamental. A gente ainda não pode se desassociar do livro impresso, da construção da biblioteca do aluno, da individualidade do aluno, de levar esse livro como propriedade, como patrimônio para casa, para ver com a família, discutir com a família, ler com a família, além da sala de aula. E, a partir dessa leitura, o aluno reconstrói as suas histórias. Nós selecionamos os melhores, na escola é feito um trabalho, a partir dos livros que são lidos, seleciona os melhores textos de contos, lendas, e a partir da escola, selecionado, vai para a secretaria, seleciona, e a gente faz a edição dos livros. Fizemos ano passado, em 2021, fizemos o 5º, do Fundamental 1 e 2, em 2022, nós fizemos da educação infantil ao ensino fundamental. São 3 livros escritos, e alguns alunos têm capacidade de habilidade de escrever e fazer a ilustração. Alguns escrevem e o outro colega faz a ilustração. Isso sob a coordenação dos professores. Nós vamos ter a tarde de autógrafo agora em dezembro, dos livros produzidos no ano passado. E esse ano nós estamos trabalhando a literatura de cordel. Estamos contando a temática, a história do município de Baturité, através da leitura do cordel. Já está no processo final de seleção, que será editado no próximo ano. A robótica. Nós trouxemos a robótica, começamos timidamente, né, em 2022, hoje já estamos com 15 escolas. Trabalhos fabulosos. Tivemos premiações a nível nacional, né? Que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse outro aqui foi semana passada no JEP. Nós apresentamos em praça pública o trabalho do JEP, desenvolvido pelos nossos alunos. Isso na praça da cidade, né? Na quadra, onde teve um festival de gastronomia, e nós apresentamos a feira do JEP. Aqui nós temos a robótica sustentável, né? Mais gente. Todo mundo queria ver. Isso aqui, houve envolvimento da educação de jovens e adultos. Desenvolver startups. Os nossos alunos. Isso tem sido as nossas últimas premiações a nível nacional, né?
Agora, aí, um dos grandes desafios da escola em tempo integral, a alimentação escolar. Pessoal, vocês imaginam a gente fazer quase 16 mil refeições todos os dias? Eu não vou nem falar do do aspecto financeiro. Isso aí eu vou passar, porque é assustador, né? A gente não recebe nem um terço do que a gente investe na merenda escolar do município de Baturité, do programa do governo federal. E é porque teve uma melhoria significativa. Vocês imaginem antes. Certo? É muito desafiador o investimento financeiro, é muito desafiador a logística de recebimento, de distribuição, de manter. A questão também de confeccionar essa merenda, não só questões nutricionais, mas a questão também do paladar, do sabor, o hábito alimentar. Nós chegamos a ter dificuldade de alunos que não queriam comer carne. Nós chegamos a ter pais na porta da escola com outros tipos de alimento, mortadela, salsicha, e o aluno resistindo para comer carne. Foi, certo? Fazer um trabalho da criança ter uma reeducação alimentar, certo? E a formação das nossas merendeiras. Porque, de repente, a gente passa a ter uma na escola, ela tem que fazer 300 almoços por dia. Nós temos 2 escolas imensas, 819 alunos, 765 em tempo integral. Fazer o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Aí foi todo o movimento. Nós tínhamos que ampliar a equipe de nutricionistas, fazer muita formação na preparação dos alimentos, da questão da higiene, parceria com a saúde, mas também o paladar. Aí foi o que nós fizemos, contratamos gastrônomos. Nós temos 4 gastrônomos no nosso sistema de alimentação escolar. Um que fica na secretaria para dar suporte aos demais, e também trabalha muito com a área de formação. Um outro na escola grande, essa de 812, que é a escola Domingos Sábio. Um outro na escola Jorge Gomes de Figueiredo, que são 765 alunos. E uma outra gastrônoma, 2 gastrônomas, né? E uma gastrônoma na escola Estevão Alves da Rocha. Certo? Então, nós temos 4 gastrônomos e 3 nutricionistas da equipe da merenda escolar. Atende a toda a estrutura também de distribuição, de aquisição, de recebimento. Então, não foi fácil. No começo foi pancada. Recebendo, corria para um lado, corria para o outro, uma reclamação do lado. O feijão ficou duro, o arroz não ficou mole, o macarrão não ficou legal, né? Mas até se requalificar essa equipe, essa reestruturação, a requalificação das cantinas, das cozinhas, as condições, aquisições de refeitório, de material para cozinha. Foi uma força-tarefa, foi talvez uma das maiores forças-tarefas de requalificação da escola, foi a questão da alimentação escolar. Hoje a gente só recebe elogios. E, eventualmente, tem um aborrecimento, é óbvio, né? A gente faz na casa da gente uma refeição para 5, 6 pessoas, tem dia que não sai legal, né? Em vez de programa a receita ali, quando termina, não ficou bem como a gente pensava. Você imagina você produzir por dia algo em torno de 16 mil refeições. Né? É desafiador. Nós tivemos que também, dentro desse caminhar e dessa dignidade, não se pode falar em educação se a gente não resgatar ou não ofertar pelo menos a dignidade de sala de aula para o aluno, a autoestima do aluno. Nós tínhamos alunos que deixavam de ir para a escola porque não tinham caderno. Acho que isso é a realidade do Brasil, é a realidade, acho que muitas vezes aqui em Sobral passou por isso, que hoje já superou. Né? E nós entregamos kit alunos individualizado, da educação infantil ao 9º ano, é a educação de jovens e adultos, que há pouco vou falar sobre a educação de jovens e adultos. Então, a gente entrega o kit escolar, a gente entrega os tablets. Naquele momento lá atrás, nós entregamos tablets para todos os alunos dos 5º ao 9º anos. Foram mais de 2.000 tablets. Certo? Eles recebem o termo de compromisso. Quando ele termina o 9º ano, ele devolve, porque o aluno está saindo do 4º, está indo para o 5º. Há uma reposição. Certo? E fizemos os laboratórios, vocês estão vendo aí, da educação infantil. Toda a nossa sala de aula de educação infantil tem laboratório de tablet que eles usam. E aqui nós fazemos simulados, na época da pandemia foi muito mais utilizado, é claro, certo? Com interação com o professor, que não tinha nem como chegar até o aluno, que desenvolvemos plataformas, usamos plataformas disponíveis de domínio público. Aqui entregamos farda,
porque essa questão da equidade, o aluno ter, além da identidade visual, da autoestima, do aluno, da relação do aluno com a escola, também tem a questão da equidade. Tem criança que chega, que às vezes não vai para a escola porque não tem uma roupa adequada para ir, chega diferenciado, chega a ser discriminado pela roupa, né? Então, a farda é muito importante. Nós entregamos desde 2021 as fardas. Esse aqui é o prefeito Herbert. Nós temos a lousa interativa e giroteca. Nós temos uma escola, a Escola Jorge Gomes de Figueiredo, ela tem 18 salas de aula, ela trabalha com todos os alunos da sede e alguns que vêm da zona rural, o 8º e 9º ano. Todas as lousas são interativas. 3D, certo? 3D, a nossa rede de internet lá é cabeada, acho que é a única escola no Ceará que tem a rede de internet cabeada, certo? E aqui são as girotecas. Esse projeto aqui nós temos, foi uma parceria com o governo do estado, nós temos 3 girotecas. Ela tem 40 tablets, ela tem um acervo de 2.000 livros e toda uma estrutura para ser trabalhada com os nossos alunos na leitura, na pesquisa. Nós temos 3 girotecas no município. A formação, fundamental. É a Elisiana que diga, né? Se a gente, é fundamental. É a base de toda essa estruturação, é a formação dos professores. Porque não adianta a gente idealizar, a gente sonhar, a gente planejar, se a gente não discutir com os atores principais. São os professores que vão, que é o dia a dia, o entendimento deles, ouvi-los, né? E somar as nossas ideias, e, em seguida, é claro, o aluno e a família. Mas se a gente não sensibilizar, está aqui os colegas professores, aqui eu sempre rendo minhas homenagens e parabenizo, se a gente não tiver esse entendimento, essa sensibilização, essa integração da Secretaria de Educação, a primeira coisa que a gente teve que quebrar, e temos lutado para isso, é o paradigma da escola, secretaria, né, o olhar de banda, é entender que todos nós somos escolas, todos nós somos Secretaria de Educação. E esse projeto é coletivo, é colegiado e é integrado. Se houver um movimento, a gente não consegue avançar. Eu fiquei muito feliz esse ano com o SPAES, pela energia, pela sinergia que se movimentou no município de Baturité. A gente pode até não ficar todo verde, mas eu acho que a gente vai ficar. Mas aquele movimento, a integração, a sinergia, o querer, está todo mundo buscando o mesmo objetivo, nós conseguimos esse ano. Eu acho que é aí que é o caminho, certo? É muito fundamental. Acompanhamento, a nossa equipe vai individualmente às escolas. Semanalmente, tem os técnicos responsáveis, a gente chega a atender individualmente os alunos, junto com o professor, ou que é a equipe nossa, trabalhando individualmente com os alunos, de acordo com a identificação da avaliação que nós realizamos, através também as avaliações do SAEB, dos PAES, as avaliações que a gente faz diagnósticas, né? Então, a gente trabalha individualmente, nos encontros com os professores, com os coordenadores, a gente apresenta as dificuldades e a gente vai lá ajudar a escola. Agora nós temos nosso carro-chefe, é o avaliar e aprovar. Nessa recuperação da aprendizagem, nós colocamos no contraturno, o reforço, né, na área da matemática e língua portuguesa. Nós adquirimos material para todos os alunos, que é trabalhado com o professor, em sala de aula, é trabalhado com o aluno, e nós fizemos os nossos sábados, nossos aulões aos sábados. Aí o cara chega todo dia, um leva picolé, o professor levando picolé, o aluno, eu recebendo picolé. Nós trabalhamos com todos os alunos do 5º e 9º ano aos sábados. São aproximadamente 800 alunos, 800 e poucos alunos, todos os sábados, praticamente. Com esse material, nós trabalhamos, além do material do próprio livro, nós fizemos um portfólio, certo? E nós, o avaliar e aprovar. A gente tem uma avaliação muito positiva desse projeto, a gente está acreditando que ele tem contribuído de forma muito significativa com esses aulões, com esse material trabalhado em sala de aula. Isso aqui é na escola Jorge Gomes, no ginásio. Os alunos aqui tem sido interessante, olha. Como nós pensamos nesse projeto, os alunos não vão vir aos sábados, não. É quase 100% de frequência. Né, Elisena?
quase dificilmente o aluno falta da zona rural. Da zona rural. Aí nós temos a educação inclusiva, nós tínhamos a questão da educação inclusiva. Nós trabalhamos, nós não tínhamos nem 100 alunos, né, no sistema de ensino com deficiência. Nós começamos, essas famílias foram procurando, foram acreditando, nós tínhamos perdas de matrícula significativas no município. Quando nós chegamos em Baturité, não estávamos nem com 5 mil alunos, hoje nós estamos com quase 6. Um crescimento. E a tendência é crescer mais, a gente fala aqui com a Madrid. Já estou preocupado no ano que vem, tem escolas particulares fechando. Fechou uma escola tradicional agora, que é educação infantil, fundamental 1 e ensino médio. Já fechou uma outra da parte da educação infantil. Aí eu estou dizendo para eles, já estou preocupado, não vamos colocar os alunos. Boa parte está indo para a rede municipal de ensino. Certo? E nós temos a educação inclusiva, que é o NAP. Nós fortalecemos o Núcleo de Educação Especial, o NAP, de atendimento especializado. Fortalecer mais 7 salas de educação especial que nós temos nas nossas escolas. Estamos construindo um projeto em parceria, Educação, Saúde e Assistência Social, que vai ser lançado no próximo ano. Está na fase de licitação dos equipamentos, que é o Abrace, integrando toda essa rede, certo? A Secretaria de Saúde, ela trouxe o neuropediatra para avaliar nossas crianças, para trabalhar, para não ficar só aquele laudo, né, muito superficial, não, assim. E hoje a gente aprofunda mais essas questões e a gente garante a todos os nossos alunos o cuidador. Cuidador, acesso, a questão da alimentação diferenciada também, as intolerâncias, lactose, tudo isso é trabalhado também na alimentação escolar. Cardápios diferenciados. Vou já encerrar, viu? Aqui, um outro programa é a educação de jovens e adultos. Aqui é a última lâmina. Na educação de jovens e adultos, era um outro gargalo. Você sabe, nós sabemos que a pandemia provocou, né? Hoje estima-se mais de 17, né, a 24 anos, mais de 26 milhões de brasileiros fora da escola. Nós só tínhamos 2 turmas de educação de jovens e adultos no município de Baturité. Hoje nós temos 22 turmas, nós temos 400 e quase 460 alunos. Eles participaram do GEP, apresentaram, nós colocamos a inclusão digital através do Instituto Anjos Digitais. Eles trabalham a inserção nas redes sociais, através a inclusão através das redes digitais, e eles desenvolveram uma startup. Os professores com os alunos da EJA desenvolveram uma startup que nós vamos esse cartão digital, você clica lá, tanto para o GEP, para vender os produtos que eles construíram, certo? Como para matrícula, para sensibilizar, com vídeos, e nós estamos trazendo essa startup para todo o sistema municipal de educação, certo? Com aulas, com jogos, com games, com matrícula. Vamos fazer uma campanha, nós vamos para as ruas com essas startups, com esse cartão digital, para que as pessoas se matriculem na rua. Até mesmo nossos próprios alunos, certo? E foi um dos projetos do GEP. Aí temos também uma outra questão da equidade. Nós temos a Serra do Evaristo, que é uma comunidade quilombola, nós também trabalhamos, nós construímos essa cartilha, certo? Escrita e resgatada pela comunidade, pelos professores. Nós estamos lançando agora na Semana Pedagógica, tem uma jornada, tem um turismo pedagógico, uma rota, e toda a questão da equidade racial, certo? E vamos trabalhar essa cartilha com toda a nossa rede de ensino. Muito obrigada. Se vocês deixarem, eu passo amanhã todo dia. Obrigado, professora Lindomar. A gente já passa aqui a palavra para a professora Dejanaine para falar um pouco sobre a experiência lá de Ararendá. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os colegas que compõem aqui essa roda de conversa, né, esse momento dinâmico e importante para a educação do nosso Estado. Cumprimentar a todos vocês que se fazem presente para conosco debater, discutir um pouquinho esse tema tão recente para a educação do nosso país, que é a educação em tempo integral, e dizer que é com satisfação que Ararendá se faz presente nesse momento, onde aqui está representado por mim, mas o secretário, na verdade, é o José Felício, né? Não pôde estar aqui por motivo de compromisso em outra agenda. E é muito gratificante estar entre os pares, né? Poder promover essa conversa, esse diálogo, que para nós
apesar de termos iniciado a nossa experiência em 2019, ainda é um assunto bem desafiador, que é promover a educação em tempo integral. Então, agradecemos, né, o convite da organização do evento, que nos oportuniza nessa manhã a oportunidade de contar um pouquinho como tem sido esse processo de construção da educação em tempo integral no nosso município. Em 2019, nós iniciamos com algumas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, partindo de um pressuposto de que a educação integral para nós, naquele momento e até hoje, não era em nenhum momento apenas a ampliação da carga horária escolar do aluno, mas que perpassava isso. Era interessante a gente compreender que a educação integral ela precisava ser compreendida sobre uma concepção de trabalhar a educação do aluno na sua integralidade, buscando desenvolver os aspectos cognitivos, os aspectos sociais, emocionais, individuais de cada aluno, para que a gente pudesse, de fato, contribuir com esse aluno, com esse ser em desenvolvimento. E aí, naquele momento, a gente entendia como uma ação por mais desafiadora, né? Porque era um município pequeno, onde nós temos aproximadamente 10.600 e poucos habitantes, porém, nós compreendemos que existem fortalezas, né, potencialidades que nos faziam com que a gente ousasse nessa ideia, e uma das primeiras potencialidades que a gente tinha era uma gestão pública comprometida com a educação do nosso município. Esse foi um ponto, por demais, fundamental, porque sem isso a gente não consegue, né? E aí, a partir desse momento, né, a gestão compreendeu a importância, sensibilizou e destinou recurso para esta finalidade. E nós começamos a expansão do ensino a partir de 2019. Naquela oportunidade, a gente ainda tinha poucas experiências a nível de Ceará, então era um fazer muito próprio, era um fazer muito nosso, a nosso jeito, né? Pegando algumas referências apenas e fomos construindo esse processo. De forma que, de 2019 para cá, nós fomos aumentando gradativamente as turmas, né, para esse atendimento, as escolas em tempo integral, e hoje nós temos basicamente 100% da rede já funcionando de forma integral. Né? Outra potencialidade que a gente quer destacar nesse momento também foi o engajamento dos profissionais que fazem a educação do nosso município. Sem essa adesão deles e também da comunidade escolar, isso não teria sido possível. É importante que a gente destaque isso também. Outra potencialidade nossa que favoreceu essa expansão é o tamanho da rede. Nós temos apenas 11 escolas, onde essas escolas estão localizadas geograficamente próximas, o que facilita também o nosso acompanhamento enquanto Secretaria de Educação. É fácil estar nas escolas, são acessíveis, né? E isso também facilitou demais essa expansão, porque nós entendemos a necessidade constante de estar na escola, né? A colega aqui falava sobre essa necessidade. Não há esse distanciamento entre secretaria e a escola. Nós somos todos trabalhadores da educação do nosso município que temos o objetivo comum, que é garantir uma aprendizagem de qualidade para os nossos alunos na escola em tempo integral. Então, isso também merece ser destacado. É bem verdade que os desafios ao longo desses anos foram inúmeros, a começar pela estrutura física das nossas escolas, que ainda não eram adequadas e ainda não são. Né? A gente continua em processo de crescimento, de investimento nesse sentido. Outros desafios que nós tivemos também ao longo desse processo é a questão da qualificação profissional, né? Por sermos um município
distante dos grandes centros universitários, ou mesmo de termos uma mão de obra qualificada nas áreas específicas do conhecimento, a gente também encontra essas dificuldades, mas a gente vem buscando sanar. Nós temos também como ponto muito desafiador a própria merenda escolar, né? Isso também requer um esforço muito grande do município para garantir essa alimentação adequada aos estudantes. Nós temos também como desafios ao longo desse processo, e eu vejo que o município aqui, ele já se destaca um pouco mais do que nós, que são a questão das inovações tecnológicas, porque não adianta a gente pensar que o aluno está 8 horas na escola, é algo fácil, que não é. A gente precisa dinamizar o ensino, tornar essa escola ativa, tornar essa escola viva, para que ela não se torne uma escola enfadonha, cansativa, né? Ao ponto de gerar indicadores negativos como a infrequência, a evasão escolar. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Estrategicamente. E são desafios que a gente, dia após dia, né, estamos tentando amenizá-los. Não é fácil, mas a gente, né, sempre busca, por meio de um trabalho coletivo, de um trabalho articulado. A gente também encontra como desafio, né, e ainda gostaria até de reforçar um pouco mais a importância da parceria com outras instituições de ensino, né, com outros parceiros, para que venha potencializar o nosso trabalho. E aí eu gostaria também de reforçar aqui a parceria do governo do Estado dentro desse trabalho, né, de estar né, fornecendo para nós apoio pedagógico, né, apoio técnico nessas iniciativas. Nós temos recentemente uma parceria firmada entre o Instituto Gesto Vetor Brasil, né, que aqui está representado pela colega Letícia, né, que também tem nos apoiado nessa dinâmica. E, assim, são vários os desafios, mas a gente já tem colhido muitos frutos a partir dessas iniciativas. E o principal, que a gente pode aqui também dizer com muita convicção, que tem sido o favorecimento da recomposição das aprendizagens. O tempo integral, para nós, ele tem nos mostrado como muito eficaz para a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos. Sobretudo porque nós tivemos aí esse período, né, de pandemia, onde o ensino ele teve que se tornar remoto, né, híbrido em alguns momentos, e a gente, né, teve aí essa ampliação da jornada escolar do aluno como uma grande aliada para o favorecimento das aprendizagens. E aí, dentro dessa dinâmica, a gente quer destacar também, né, o comprometimento dos gestores. Os gestores, eles fazem toda a diferença dentro do trabalho que é executado lá nas escolas. Sem eles, a nossa proposta pedagógica ela não se concretiza, né? Não adianta a secretaria planejar um currículo, planejar ou orientar uma forma de avaliação dos alunos, se não houver um grupo de gestores educacionais comprometidos que alavanque esse trabalho junto aos professores. E eu acredito que tem sido isso, né, algumas possibilidades que têm feito com que o nosso trabalho ele tenha tido um certo realce, né? Nós temos hoje alguns indicadores que nos tornam favoráveis e visíveis a nível de Estado do Ceará. E eu acredito que, sem dúvida alguma, esse trabalho compartilhado, de busca constante, de superação de desafios, que tem feito com que a gente, né, tenha aí, conseguido alcançar bons resultados ao longo desse percurso. E é basicamente isso, né? Nossa experiência, ela é nova dentro desse processo, mas a gente já conseguiu caminhar bastante e conseguimos, a muitas mãos, desenvolver um projeto educativo que tem tido um respaldo diante da nossa comunidade educativa. Muito bom, professora Dejanaíne. Obrigado. A gente conseguiu ter uma boa ideia, né, do que é que está acontecendo em Baturité, em Ararendá,
tenham aí uma caminhada. A gente tem um tempo, a gente vai fazer aqui uma rodada. O público mandou aqui algumas perguntas, estou me organizando aqui. Algumas pessoas não se identificaram, então eu não consigo identificar aí as pessoas, né, que elaboraram a pergunta. Mas gerou muita curiosidade, professora Grace, Daniel também, que pode complementar, o projeto Caminhar, principalmente como é que funciona a diretriz do Estado e como é que combina com os projetos curriculares do próprio município, qual é a margem que o município estrutura na parte diversificada, né? Então, enfim, essa combinação de um projeto do Estado com a autonomia dos municípios. E uma segunda pergunta tem a ver com como é que vocês estão conseguindo enxergar essa progressão da educação infantil até o ensino médio, né? Assim, como é que faz essa combinação do currículo em todas as etapas para que haja uma coerência, né, dessa caminhada, nessa jornada, nessa trajetória acadêmica, e como é que o ensino médio, de alguma forma, ou está esperando, se adequando, ou o quanto o ensino médio foi inspirador também para pensar o tempo integral nas outras etapas. Bom, vamos aqui por partes, né? A proposta do projeto Caminhar, ela vem atender, né, aí a um norte, né, que a gente precisa ter para essa nossa missão, não só olhando para os anos finais, mas para a integralidade do aluno, para o desenvolvimento de todas as dimensões. O que fazer, né, com essa carga horária a mais, para que a gente possa dar qualidade e dar conta do desenvolvimento desse indivíduo, dando a ele toda essa condição realmente de fazer a leitura, né, do mundo, a leitura crítica, ele tem um desenvolvimento físico, psicológico, emocional saudável. Então, a gente traz, ao longo de 23, que foi um ano aí para os municípios, para a rede estadual, bastante desafiador, embora iniciativas já vinham sendo tomadas pelos municípios, a gente teve aí que dar conta dessa tarefa do PAIC integral, e muitos municípios até cobravam, como vai ser, cadê a arquitetura, qual é a proposta, qual é o norte para que a gente possa caminhar. E nós precisávamos ouvir, como eu disse aqui no começo, nós precisávamos conhecer, né, ali a partir da escuta de cada município, dos territórios onde nós fizemos seminários por-regionais, para que a gente pudesse ver ali as nuances, né, os desafios, e pudéssemos ter uma proposta sugerida de um eixo central para o desenvolvimento dessa educação integral. Obviamente, todo o nosso regime de colaboração ele é pautado no diálogo e no respeito à autonomia dos municípios, né? Mas a gente também entende que a educação integral é uma missão bastante desafiadora e que a gente precisa fazer, como disse aqui nosso colega Mauri, a gente precisa construir a muitas mãos. A gente precisa estar se fortalecendo e a gente precisa estar com essa força, né? Mas olhando para uma única direção, para que a gente dê conta desse nosso fazer. Então, obviamente, a autonomia dos municípios ela é respeitada e a gente traz essa arquitetura para que os municípios possam ali se encaixar os seus projetos. Quando o documento, vocês estiverem posse dele, vocês vão ver a riqueza e a qualidade. Esse documento foi produzido pela equipe da COPEN, com, né, aí a parceria do Instituto Gesto Vetor Brasil, na pessoa da professora Lucy, que foi assim, uma grande parceira nessa construção. E realmente o documento ele permite que o município faça essa adequação da sua proposta e possa aí se encaixar nessa proposta. E quando a gente traz o projeto Caminhar, a gente já pensou, né, nessa ideia de que a gente precisa estar ali nessa construção junto com as nossas crianças e adolescentes
da sua identidade, né? Na construção ali do sujeito. Então, pensar qual a minha bagagem até aqui, os meus saberes, tanto que esses eixos, né, dos meus saberes, minhas relações, ele traz a ideia, desde o 6º ano, nós vamos trabalhar os mesmos 4 eixos, e aí, quando eu me refiro a 6º a 9º, é porque, neste primeiro momento, nós estamos falando de anos finais, mas ele vai apenas aprofundando, consolidando esse olhar do aluno, esse pensar sobre si, e sobre a sua relação, né, com os outros e com o meio social. Então, é um projeto que ele vai se adequando de acordo com o seu nível de complexidade, desde anos iniciais até anos finais. Tá? Acho que respondi, né? Bom dia, pessoal. Sobre essa questão do currículo, né? Está um currículo, vamos dizer assim, sintonizado com toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Na realidade, o que nós estamos mesmo aqui no Ceará propondo construir é uma rede pública de qualidade, né? Não só o ensino fundamental e nem só o ensino médio. E nessa perspectiva, o próprio Estado do Ceará já construiu, junto com os municípios, o documento curricular do ensino fundamental, né? E nós também já construímos o documento curricular do ensino médio. E no ano passado, quando os municípios estavam se preparando para o tempo integral do 9º ano, né, que iniciamos esse ano, muitos dos nossos técnicos da CRED 6, que estavam à frente do tempo integral, fizeram várias palestras, os municípios conheceram o currículo do ensino médio, para que não houvesse assim, uma dissociação, né? Então, hoje, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Não só um regime de colaboração técnico, mas também um regime de colaboração pedagógico, para que consigamos construir essa rede pública de qualidade, né? O Ceará está caminhando nessa perspectiva. Então, podemos dizer que toda a educação básica, hoje no Ceará, ela, de certa forma, está conectada. Não temos o bloco do ensino fundamental, o bloco do ensino médio. Nós estamos nós estamos tentando consolidar essa dinâmica de um ensino público de qualidade, que tenha, como falei ontem, uma formação integral, né, que traga ali as várias aprendizagens, e no ensino médio para as várias juventudes, né, com suas necessidades. Então, é isso. A gente vai, a cada dia, procurando aprimorar essa caminhada pedagógica nessa perspectiva. Legal. Agora tem perguntas para vocês aí que estão falando pela experiência dos municípios. E tem foi interessante, assim, há uma concentração na preocupação sobre as estratégias de educação inclusiva, como é que o tempo integral, a universalização disso dialoga, né, com as necessidades educacionais ali, que são bem típicas, de quem precisa de atendimento mais especializado. Então, como é que vocês pensaram isso? Tem uma questão da tecnologia, né, foi citado, e aqui foi alertado muito essa coisa de, às vezes, esses laboratórios, as tecnologias, elas são compradas, mas elas entram em desuso muito rapidamente, às vezes, por uma versão ultrapassada, e o maior desafio é a manutenção. Então, como é que está pensado a manutenção e a permanência e até a inclusão, né? Até essa pergunta também é pedagógica. Até onde a tecnologia ela faz falta numa escola ativa, dinâmica, viva, se isso, de alguma forma, é sentido, né? Há um desejo de que a tecnologia seja mais intensificada. Tem uma lógica aqui, viu, Mauri? Eu acho que tem uma contribuição, mas, obviamente, essas perguntas são para os três, a gente vai fazer uma rodada, então capturem. Mas a lógica da formação de professores mais estruturada para ajudar o professor nessa lógica dessa escola de educação integral, né? Não da escola que tem, né, no seu currículo as bases da educação integral. Então, o que é que mudou e o que é que não foi mudado ainda que vocês projetam que precisa ser mudado nessa estrutura de formação? A gente está num ambiente universitário, então, de repente, a formação inicial também pensada
nessa perspectiva, é muito simbólico a presença da universidade, estarmos aqui, porque a formação inicial ela diz muito sobre, né, o trabalho que nós vamos ter, mas a formação continuada, ela sempre vai ser um aspecto necessário, qualquer que seja a formação e qualidade da formação inicial. Então, não são coisas que anulam a outra, né? Então, é importante que os professores em exercício possam receber da Secretaria da Educação. Aqui em Sobral existe esse órgão, que o Amaury é o presidente, a SFAPED, que faz, focada na formação de professores e saber como é que se dá a formação em cada um dos municípios. E aí o restante tem uma provocação aqui, professora Lindomar, muito do desenho que a senhora mostrou aqui sobre a educação infantil, que é a questão da composição do currículo da educação infantil por disciplinas e não em campos de experiências, como a BNCC, o próprio documento do Estado traz, e provocou estranheza e duas pessoas aqui destacaram como é que vocês fazem essa associação. Ok? De forma muito sintética, de muitas provocações aqui que vão desde a parte também o tamanho das salas, que é a parte da infraestrutura, se houve alguma modificação. Deu para capturar? Amaury, comecemos. Não, a Dejanaíne. A Dejanaíne, o Amaury, depois a professora Lindomar. Então, deixa eu iniciar conversando um pouquinho, né, em relação à questão da formação, né? Foi um dos temas que você colocou e que eu queria também destacar aqui, quão importante é, sobretudo para os acadêmicos que aqui hoje estão, porque estão tendo a oportunidade de já ter uma formação voltada para essas questões, né? Algo que na nossa formação inicial e de grande parte dos nossos professores, a gente não teve essa oportunidade, né, de ainda na universidade ter momentos de estudo, de aprofundamento em relação a esse tema, porque ele é um tema recente para a gente, né? Então, isso é demais grandioso para vocês que estão aqui já oportunizando aqui essa possibilidade para vocês mesmos de conhecimento acerca, né, desse assunto. Em relação à questão inclusiva, né, da educação inclusiva, no nosso município, esse tema se tornou muito mais evidente, mais necessário, né, de ser potencializado a partir do momento em que a gente foi tornando as nossas escolas em tempo integral. Porque, de fato, eles estão lá, né, essas crianças com deficiência, e havia essa necessidade de acompanhamento e de aprimorar esse acompanhamento. E, diante desse desafio, o município ele entendeu que era necessário, né, ampliar o número de profissionais para um atendimento especializado. Também entendeu a necessidade de investir na formação dos professores, e isso vem acontecendo também ao longo dos anos, né, porque é bem verdade que eles ainda não se sentem totalmente preparados para lidar com os meninos que têm deficiência, mas é um processo que também vem em construção, né, que é a formação do professor para lidar com esse público, e assim como também o município tem investido na aquisição de equipamentos e materiais para trabalhar com esses alunos. E aí, já adentrando também na questão da infraestrutura das escolas, eu comentei na fala anterior, o município ele tem investido, né, financeiramente na ampliação de salas, na climatização, que é um aspecto também fundamental. Não tem como, né, no clima que nós estamos vivenciando, ter um aluno 8 horas diária, se não for numa sala, né, que tenha uma refrigeração legal. Então, todas as salas do nosso município já são climatizadas para garantir esse bem-estar, né, do nosso aluno. Todas as escolas têm, né, quadra coberta, né, ginásio, ampliação de sala. Algumas estão já em processo de construção de outros espaços que garantam atividades culturais, né? Refeitórios. Nós ainda temos, né, escolas que não têm muitas condições, mas já existe um estudo, existem projetos, né, sendo feitos para garantir a melhoria gradativa dessa estrutura física das nossas escolas.
certo? Se eu lembrar de algo mais, eu posso retomar, né? Bom dia novamente. Na verdade, a Escola de Formação de Professores de Sobral, ela inicia, né, esse processo de formação continuada em meados ali de 2005, 2006. E aí nós não iniciamos a formação continuada dos professores como nós nos encontramos hoje. Então, nós iniciamos com professores alfabetizadores, né, ali do primeiro e segundo ano, com um foco muito preciso na alfabetização. Então, quando nós iniciamos esse processo, nós vimos gradualmente ampliando a abrangência, né, da formação de professores, que hoje nós temos aqui em Sobral aproximadamente 3 mil educadores que passam pela formação. Nós tivemos um momento em Sobral, né, no momento da pandemia, que nós tivemos que nos reinventarmos com relação à formação continuada. Nós saímos de um modelo presencial e, assim, quase que da noite para o dia, nós transformamos a formação no modelo totalmente remoto, né, que foi 2020 e parte de 2021. E aí, agora, a grande discussão, né, e aí em 2023 nós também trabalhamos a formação continuada e em serviço, como aqui nós chamamos, com algumas turmas, né, de professores, já com a ampliação da carga horária dessa formação. Então, nós tivemos, portanto, formação de professores do 2º, 5º e 9º ano, que foram já, né, para uma carga horária que dobrava, né, de 4 para 8. Então, é uma perspectiva também de pensarmos uma formação que seja, né, integral com esses professores, mas eu acredito que o grande ponto a ser discutido é, de fato, essa sintonia, sabe, Rogers, de como olhar para o currículo, né, como olhar para a BNCC, como olhar para o nosso currículo local, né, Sobral tem currículo de língua portuguesa, matemática, da educação infantil e de ciências, e aí é como olhar para isso, voltando esse olhar para dentro da sala de aula, né? E aí, essa discussão a gente vem travando internamente, né, com o grupo de formadores. Temos, obviamente, desafios assim, gigantes no tocante à Escola de Formação de Sobral. Um deles aqui que me tira o sono é a formação de quadros, né, que nós temos de formadores, e de que, ao longo do ano, e a cada ano, esse quadro se renova. E se renova porque existe um movimento em Sobral, né, do que falou aqui a secretária de Baturité, com relação a investimento, de criação de novas escolas, de realização de concurso público, né? Nós temos aí um concurso finalizando agora, assim, o maior da história de Sobral. Se não me falha a memória, quase 1.000 vagas. E aí os formadores, eles também saem da escola, porque eles visualizam a questão da imersão na esfera pública através do concurso. E aí você tem também a iniciativa privada, também que faz convites aos nossos formadores. Então, há também um grande desafio na renovação desses quadros, né, de formadores. E aí eu já aproveito aqui, né, a todos os presentes, nós estamos também, esse ano, já lançamos, né, o edital de seleção para formadores da Escola de Formação de Professores de Sobral, né, já está aí nas redes, porque é um desafio que nós, assim, entendemos que essa pauta, né, do atendimento 100% integral, ela é muito cara, ela custa, né, tem um custo alto, do ponto de vista da responsabilidade, do ponto de vista do zelo que a gente tem que ter, né, com esse atendimento da criança, do adolescente, né, que vai estar mais tempo na escola, e do ponto de vista da integralidade, né, do ser humano, né, da integralidade humana desse ser que vai estar na escola. E aí, a gente tem falado muito disso aqui. É importante também que a gente pense, acho que conceitos, né, voltados aí para o desenvolvimento das competências socioemocionais,
Então, é amabilidade, né, tolerância, respeito, enfim, todas esses tópicos que precisam estar no radar, né, também, obviamente, da formação dos nossos professores. E aí, Rogers, com relação à pergunta, né, sobre tecnologia, Sobral tem alguns laboratórios, né, inclusive na área, né, tecnológica, mas ainda não chegamos, né, a esse nível, por exemplo, de termos ali o equipamento, né, ali na mão do aluno ainda, né? Então, isso é muito, assim, gradual. Aqui em Sobral a gente tem um cuidado muito forte com relação a isso, entendendo que nós temos que cuidar ali, né, essencialmente, partindo, né, dos conceitos básicos da alfabetização, né, e da língua portuguesa, da matemática, para que se possa abrir caminhos em todas as outras áreas do conhecimento. É muito isso. Com relação à educação inclusiva, Sobral tem um trabalho, né, desenvolvido tanto dentro da Secretaria de Educação, com uma célula, né, exclusiva, voltada para a educação inclusiva. A Escola de Formação também tem uma célula dentro do seu organograma. E nós temos, né, em Sobral, a figura do orientador educacional, que é o psicólogo, né? Nós temos um psicólogo praticamente por escola hoje aqui em Sobral. Então, é importante essa presença e é importante a figura do orientador educacional, né, que tem ali na sua graduação a psicologia. É isso, eu vou passar a palavra, então, para a nossa secretária de Baturité aqui. Bom, se a gente for pensar aqui na nossa caminhada, que ela está agora concluindo 3 anos, né, nessa gestão, a gente tem muito mais desafios do que já conquistas, certo? Vocês imaginem em um ano pandêmico ainda, que foi 2021, 2022, na verdade, foi efetivamente o processo de trabalhar as questões, né, mas tecnicamente, com maior presença, com maior movimento, com maior diálogo, e 2023, que é o 3º ano, nós estamos mais ou menos num processo de consolidação. Com relação à matriz curricular, na verdade, nós já avançamos nesse aspecto aí, era uma matriz que ela está desatualizada, até quando eu olhei para ela ali, a gente fez... Porque nós estamos trabalhando nos campos da experiência, nós fizemos uma reforma, uma mini-reforma curricular na educação infantil, inclusive o professor Vinícius, que é um professor doutor nessa área, tem muito material publicado nessa questão, tem feito esse trabalho. Nós construímos uma nova proposta curricular, certo? A partir dos campos da experiência, com projetos, com valores humanos, né? Com as questões socioemocionais, com a escola lúdica, bilíngue, com as ferramentas mais... Então, a gente já... Não é a nossa realidade, ela já avançou, certo? Com relação às dificuldades de infraestrutura, são inúmeras. Eu fui contemplada com a fala da colega aqui, quando é fundamental, é indiscutível, é fundamental. O Maria tocou num aspecto muito importante. É um custo muito alto a escola em tempo integral. E os municípios sozinhos não dão conta. Não dão conta. O colega, o secretário Herbert, acabou de chegar, né? Os municípios sozinhos não dão conta. Tem sido fundamental e é de suma importância, e até ampliar o apoio do governo do Estado. Esse apoio técnico é importante, muito. Aqui tem o Gesto também, Vetor também está conosco lá em Baturité. Já tivemos agora os primeiros contatos, inclusive participei de um encontro em Recife, a semana passada, de inclusão e equidade racial, né? Então, é fundamental. Nós precisamos da estrutura técnica de apoio técnico e de apoio financeiro. A rede escolar de Baturité, ela está adequada para a escola de tempo integral? Não. Mas se nós fôssemos esperar que ela estivesse adequada, talvez daqui a uns 10 anos, a gente ia começar. Certo? Nós começamos com o que tínhamos e com o que temos. Precisamos de requalificação do parque escolar. Nós fizemos requalificação dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso cenário financeiro. Começamos pelas questões sanitárias, pelas cozinhas, algumas ampliações.
Todas as nossas escolas passaram por intervenção, dentro das nossas condições financeiras. E você sabe que o cenário não tem sido muito bom, certo? Mas fizemos. Com simplicidade, com humildade, mas estamos fazendo. Todas as nossas escolas têm experiência em tempo integral, todas. E nós, ao contrário de Ararendá, nós temos muitas dificuldades de distanciamento. O nosso município ele é grande, é serrano. Tem escolas nossas que nós só vamos de 4x4. Tem escola nossa que o aluno só anda em carro tração, né? Tração, porque não vai. Tem escolas nossas que não passam um ônibus, tem que ser um micro-ônibus. Tem escolas nossas que só passam uma Kombi para transportar os alunos. Então, é uma diversidade muito grande. Precisamos de requalificação do parque escolar, de reestruturação de novas escolas, construção de novas escolas. Estamos com essa perspectiva com o apoio do governo do Estado. O governador Eumano, a secretária Eliane Estrela, tem nos apoiado. Nós estamos nesse projeto de uma requalificação do parque escolar de Baturité. E é fundamental para a gente chegar nesse nível desejado. A gente sonha em ser Sobral. Quando a gente crescer, a gente quer ser Sobral. Certo? Estamos ainda muito distantes, mas estamos trabalhando com o que temos. Porque, se eu volto a frisar, se a gente fosse esperar todas as condicionalidades, todas as condicionantes, a gente ainda estava lá ainda nos anos anteriores. Certo? Com relação à educação inclusiva, também um outro esforço. Né? Nós tínhamos menos de 100 crianças, identificamos, nós trouxemos essas crianças para a escola. Temos que tratar diferente. Eu digo que o princípio da igualdade, para mim, é tratar os desiguais desigualmente. Certo? Isso é o princípio da igualdade. A gente não pode fazer receita de bolos. Né? Tem crianças na nossa escola tempo integral que só vai pela manhã, a hora do almoço a mãe leva para casa. Tem algumas intolerâncias, tem algumas questões de medicação que a mãe não se sente confortável, o pai, ou responsável. Aí a gente não vai matricular a criança? Está matriculado, sim. Tem criança que só vem no tempo da tarde, porque pela manhã toma medicação, não consegue acordar. Ela vai no tempo da tarde. Certo? Nós fizemos foi tudo dialogado e conversado com os pais. Tem que ter essa flexibilidade. Nós, como falei, nós fortalecemos o núcleo de atendimento especializado. Hoje nós temos psicólogas, 2 psicólogas, temos assistente social, temos psicopedagoga, temos fonoaudióloga, temos terapeuta ocupacional, certo? Nesse núcleo, mas não dá conta, a demanda é bem maior. Quando chegou na área da saúde, o neuropediatra, melhorou a qualidade da saúde, tem os psicólogos do CAPES, que a gente faz parceria, é uma rede integrada, tem a equipe da assistência social, que a gente também trabalha muito integrada, educação, assistência social e saúde, para dar conta, e ainda não está dando conta, pessoal. Vamos ser sinceros, fizemos uma parceria com o IPRED. O IPRED já esteve conosco, fizemos um regime de cooperação técnica. Nesse projeto Abraço, que eu falei para vocês, que estamos reestruturando o espaço físico e fazendo aquisições de equipamentos, um dos eixos principais é a formação. Vai ter um centro de formação, com parceria com o IPRED. E vamos buscar outras parcerias também, com o Instituto Federal, com a Unilab, estamos agora com o polo da UAB sendo instalado em Baturité. Vai ser criada agora a Faculdade de Medicina em Baturité, já iniciando no próximo semestre, pela Unilab. Então, a gente está querendo trazer mais esse componente. Vocês sabem aqui, por sinal, eu estudei aqui na UVA, né? Eu sou bacharelado em Direito e fiz aquele curso de complementação na área aqui na UVA, a gente passou 2 anos vindo para cá. Eu conheço muito tempo de Sobral, muitos anos, vejo o desenvolvimento de Sobral, que foi através da educação, que é fundamental, não existe desenvolvimento de uma sociedade, isso não é chavão, né? Se não tiver um desenvolvimento, uma reestruturação educacional, da educação básica ao ensino superior. Olha os movimentos de Sobral, olha o movimento de Juazeiro do Norte, Crato, Canidé, que já chegou, Itapipoca, onde as universidades chegam, onde o ensino, certo? Então, é esse caminhar. O nosso sonho, o sonho do prefeito Herbli Mota, foi quando nós iniciamos a primeira discussão em Baturité, do projeto Baturité 2050, o que sonhava para a educação em Baturité. Ele dizia ser uma cidade universitária. Estamos caminhando para isso. Mas para chegar na universidade também tem que estruturar a base. E nós estamos estruturando a base. A educação fundamental, a educação básica é fundamental. Então, nós estamos trabalhando na educação infantil de outra forma. As tecnologias. Caiu na cabeça da gente com o período pandêmico. Nós olhamos para um lado, para o outro, todos nós educadores, e dissemos, e agora? O Brasil nunca se preocupou com isso, nunca pensou.
sempre, falar de tecnologia na presença do professor Herbert, para mim, até me intimida. Sempre nós tivemos décadas de atrasos no sistema educacional de qualidade, seja nas questões curriculares, seja na jornada escolar, seja na proposta curricular e seja nas tecnologias. Eu tive a oportunidade de visitar algumas experiências em outros países, em Portugal, França, Espanha, Estados Unidos, Suíça. Aí você se choca, né? Uma das primeiras indagações que eu tive, desde que eu estou fazendo uma caminhada de 32 anos na educação, eu sempre tive esse questionamento, a jornada escolar. Eu comecei falando sobre isso. Por que nós temos a menor jornada escolar do mundo? Isso eu tenho há 30 anos que eu estou na educação, um pouco mais, e há 30 anos que a gente tinha a mesma jornada escolar. O que nós avançamos, né? Nas tecnologias. Tudo acontece, tudo funciona? Não. As tecnologias suprem o professor, supre a presença do professor, supre o material físico? Não, como eu falei, nós temos o projeto Nas Ondas da Leitura. O livro físico, o projeto físico, a leitura colegiada, a leitura... E também tem a leitura virtual, tem os vídeos, tem as startups, tem os projetos, que nós temos que saber conviver. Essa geração, ela é digital. Nós temos que fazer um caminho, eu acho que é quase o inverso. A gente tem que ensinar essa geração a ser mais o que nós podemos chamar de mais tradicional, do físico, do papel, da leitura horizontal, não da leitura vertical. Também. O desafio hoje é a gente saber lidar com a criança, é trazer essa criança que vem desse mundo para dentro da escola. Se você faz uma escola enfadonha, como foi colocado aqui, o aluno não fica. Se ele fica sempre com defasagem, porque ele não se sente atraído. Nós colocamos mesa de ping-pong, de pergolim, muitos jogos nas escolas, xadrez, dama, para que essas crianças, nos intervalos, eles tenham esse acompanhamento. Nós estamos falando, os nossos cuidadores, pessoal, os nossos cuidadores, eles precisam muito de formação. Na verdade, na educação inclusiva, não é só os cuidadores, não. É do porteiro que recebe a criança que eu digo isso, é do rapaz da monitora, todos os nossos ônibus escolares têm monitores, todos. Da acessibilidade da criança no transporte escolar, na empatia da chegada desse aluno na escola, os professores. Infelizmente, a gente sabe que não tem professor que tem rejeição a crianças que têm com deficiência. Os colegas, o respeito. Aí que a gente trabalha na educação infantil, os valores humanos, né, os projetos, certo? Então, é desafiador. Eu vou dizer para vocês, nós temos muito mais desafios daqui para frente do que avanços. Mas nós temos, acima de tudo, uma decisão. Ela tem que ter a decisão de se fazer uma escola diferente, uma educação melhor, ela parte por duas decisões, que Sobral aqui foi contemplado desde o início. E que hoje, Baturité, a gente tem o orgulho de estar nesse mesmo caminhar. A decisão política do gestor, se os prefeitos, a prefeita, o governador, a governadora, o presidente da República não tiver essa decisão política, a educação não é pauta, não é prioridade. E a segunda, né, é as decisões técnicas, de políticas públicas. Não adianta nós, da academia, de Harvard, não sei de onde, vem, traz todos os projetos mais mirabolantes. Aí nós temos todas as definições de políticas públicas, todos os cenários e senões. Mas se não tiver a decisão política de que ali é prioridade, que ali deve ser viabilizado, que ali, sim, é um projeto de governo, um projeto de gestão, a gente não faz nada. Não faz nada. O que tem de mais sólido em Baturité é a continuidade das políticas públicas. Porque parte dos técnicos que estão aqui, a quem eu rendo todo o meu reconhecimento e parabenizo, e as decisões políticas dos gestores. Não houve descontinuidade. Certo? Então, Baturité tem muitos desafios. Escolas pobres, simples, melhorar cada vez mais a qualificação dos nossos professores, mas nós fizemos alguns caminhar. Eu gostei de caminhar, viu? Estou louca para ver o caminhar. Eu ia fazer a mesma pergunta que foi feita pela plateia. Vamos mostrar mais esse caminhar para a gente, certo? Que é fundamental, certo? Então, a gente precisa
desse caminhar, esse caminhar com solidez, corrigindo os fluxos, ajustando os processos, acima de tudo, trazendo, isso é fundamental trazer os atores, os professores, a família. E eu, quando eu falo professor, eu insiro também os diretores de escola. Nós estamos concluindo um processo seletivo para diretor de escola. Disseram, vocês não vão fazer, nós estamos fazendo. Sai o resultado final agora no dia 20. E em janeiro vão tomar posse. Diretores e coordenadores pedagógicos, todos passaram por um processo seletivo, sem nenhum demérito aos que estão hoje. Não é isso. Mas passam pelo crivo técnico. Certo? Passar pelo crivo técnico. Então, são muitos paradigmas, né? Muitas questões a serem rompidas historicamente, certo? Mas que se construindo. A gente precisa de mais aí, estamos com 3 anos, talvez mais uns 5 anos aí para a gente chegar aqui perto de Sobral. Mas a gente vai chegar lá, viu? A fala dela em relação aos gestores me fez lembrar aqui de um detalhe também que eu esqueci de comentar, né? Ararendá também fez esse processo seletivo, né? E no próximo ano já teremos algumas modificações nas lotações de gestores. Por outro lado, assim, eu gostaria de destacar também como um aspecto positivo durante esse processo é a questão da pouca rotatividade na lotação dos professores e gestores, né? Isso tem um ponto também fundamental dentro desse processo, porque quando a gente não muda muito a equipe, né, composta lá pelos professores e gestores e demais funcionários, essa equipe ela cria com a escola um processo de identidade muito forte, de pertencimento, de conhecimento, e que tem todo um valor dentro desse processo da educação integral. É bem verdade que alguns ciclos eles precisam, sim, ser quebrados, né, de vez em quando, mas é importante compreender essa questão da pouca rotatividade como um processo que contribui e muito, né, dentro da educação de tempo integral. Em relação à tecnologia que eu não falei, né, eu queria destacar também aqui um ponto que, para nós, ele ainda é um ponto bem desafiador, e que eu creio que alguns municípios também sejam, é a questão ainda que a gente precisa enfrentar, né, com muita garra, alguns quebras de paradigmas em relação à resistência dos professores ao uso da tecnologia em sala de aula, né? Sobretudo na nossa rede, onde a gente tem grande parte dos professores, né, já com um pouco mais de anos, né, de carreira, a gente ainda encontra alguns entraves em relação ao uso pedagógico das tecnologias em sala de aula. E nós precisamos, sim, investir esforços e financiamento em relação a essa questão, tá certo? Muito bem, gente. Então, primeiro, agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, generosidade de compartilhar a perspectiva pessoal sobre a educação integral e também compartilhar as experiências, tanto do Estado, como está sendo implementado nos municípios. Essa mesa tinha esse propósito de a gente poder inspirar, aqui a gente tem na plateia gestores, professores, né, familiares, até acompanhando essa discussão. A ideia é justamente se inspirar, aprender uns com os outros. Eu acho que está todo mundo, tudo naquilo. A Mauri fez aqui uma lembrança importante, foi a mesma coisa ali no início dos anos 2000, quando se falava em alfabetização de crianças, e se juntava todo mundo para identificar qual era o caminho a ser tomado, e eu acho que essa analogia é muito legal, porque a educação integral passa por isso também. A gente está no momento de definição, de descoberta, então está todo mundo de alguma forma pensando, e quanto mais diferente a gente puder fazer, em alguma medida é melhor, porque vai mostrando caminhos novos, e eu acho que é uma complexidade, ela exige, né, esse companheirismo institucional do Estado, continuando esse apoio aos municípios, os municípios podendo inspirar uns aos outros para fazer a melhor educação pública que o cearense, que os munícipes, né, de cada um dos municípios merece. A gente volta aqui, os meninos vão fazer aqui tomar aqui as orientações. Então, muito obrigado pela paciência e a gente conclui aqui essa mesa. Obrigado, gente.
Agradecemos pela participação da plateia neste momento tão importante para que possamos construir juntos o nosso projeto que tornará Sobral o primeiro município do país a ter sua educação 100% integral. Convidamos as autoridades aqui presentes para desfazermos a nossa mesa. Estamos chegando ao fim da primeira parte do nosso evento, do seminário Sobral 100% Educação Integral. Agradecemos a todos presentes pela participação e estendemos nossos agradecimentos a todos que nos acompanharam de forma remota pelo YouTube. Tenham um excelente dia. O nosso seminário retornará à tarde, às 12h30. Contaremos ainda com a realização das outras 2 mesas redondas. Até lá. Gente, agora vamos para o almoço. Quem optou em almoçar aqui no evento, se dirige ao RU. Lá vocês vão identificar o CPF para ser a entrada de vocês naquele QR Code que vocês preenchem.